Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. É muito bom estar na casa do Senhor. Você já agradeceu hoje a graça do Senhor ter te chamado, ter te convidado, o Senhor ter te atraído? Enquanto eu ouvia os louvores, eu estava pensando e agradecendo ao Senhor que no meio de tantos corações perdidos, Ele tenha me encontrado. Nosso coração, certamente, se você está aqui, todos que estão aqui, eu tenho certeza que precisa de ajuda. Não tem ninguém que não precise de ajuda. Se a gente está aqui, é porque nós precisamos de ajuda. Deus sabe da nossa necessidade. E nós louvamos ao Senhor. Antes de entrar na palavra, eu queria aqui agradecer com vocês rapidamente. Kátia Lima agradece por amigo... Não, esse é pedido de oração. Espera aí, só um minuto. Kátia Lima agradece por libertação da sua filha Caroline, pois está frequentando a igreja e se preparando para o batismo. Glória a Deus, Kátia, eu estou feliz de te ver hoje, porque antes de eu sair de casa eu pensei em você. E eu orei, eu falei assim, Senhor, leva a Kátia, faz tempo que eu não a vejo. Fiquei feliz de te ver, glória a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que nos liberta, Tu és o Deus que transforma nossos corações. Nós te agradecemos pela vida da filha da Kátia. O Senhor continue completando a sua obra. O Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor tem para fazer até o final. Nós te louvamos pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, e engrandecemos Teu nome por isso. Em nome de Jesus, amém. A Kátia também pede oração, agora uma oração por Ivone, que está internada com coágulo na cabeça, e pelo seu amigo Júnior, internado com Covid. Vamos aí do seu lugar, levante um clamor por essas pessoas que estão internadas nesse momento. E nós sabemos, Senhor, que Tu és o médico dos médicos. Nós sabemos que basta uma palavra Tua para que tudo mude, para que o Senhor mude situações, para que o Senhor levante e ressuscite os mortos. Então, Tu tem poder de fazer todas as coisas, Pai. Vai de encontro a essas vidas nessa hora. Repreende toda a enfermidade, tudo que não provém de Ti. E nós declaramos a vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cremos que o Senhor já nos respondeu. Agora, entrando aqui na palavra, vamos ler lá em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Aqui nós vamos detalhar um pouquinho desses 3 versículos, e é bom você ter em mente que nós vamos fazer aqui tudo que o Senhor Jesus está falando que a gente faça. E Ele vai falar 3 coisas para a gente fazer aqui. Ele diz, vinde a mim. Ele fala, aprendei de mim e tomai o meu jugo. É engraçado que esse Jesus que está falando isso aqui, quando ele termina e ele está falando isso, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, você vai olhar lá logo no começo, quando ele está falando sobre esse Jesus que está fazendo esse convite, que está dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele está num contexto que está acontecendo assim, João Batista está preso, vai falar e manda um discípulo ir falar com ele. E manda ter com Jesus e perguntar a ele, olha, é você que nós devemos esperar, era por você que nós estávamos esperando. João Batista manda ir lá saber com Jesus. E a resposta de Jesus para eles foi assim, olha, Jesus lhe respondeu, lá no versículo 4 do 11, diz assim, ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho.
Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Esse Jesus que está dizendo que está fazendo essas coisas no meio do povo, ele está falando assim, olha, fala para ele que os cegos agora veem, que os leprosos são purificados, os mortos estão ressuscitando. Esse mesmo Jesus, mais adiante, ele vai começar a chorar por causa de uma cidade, não chorar, mas ele vai começar a se lamentar. E ele fala para essa cidade, olha, ai de Cafarnaum, haveria muito menos rigor para Sodoma, porque eles tinham ouvido aquilo que Jesus tinha falado. Esse homem que está dizendo aqui, logo no comecinho, que ele cura os enfermos, que ele sara os leprosos, que ele purifica, que ele faz o cego ver, que ele faz morto ressuscitar. Esse homem que está dizendo aqui, está dizendo para as pessoas da cidade que não estavam recebendo ele. Que os homens que estavam vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, não estavam seguindo ele, não tinham recebido ele. E aí no meio desse lamento, porque isso está acontecendo, imagina, é Jesus falando, eu faço todas essas coisas e as pessoas não me recebem. Aí ele vai falar assim, ó, lá no versículo... Vou ler o versículo 23 rápido, que diz assim, e tu, Cafarnaum, será levado até o céu, até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizasse os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Enquanto Jesus está se lamentando por essa cidade, ao mesmo tempo ele para e fala assim, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e a revelaste aos pequeninos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele que o Pai, aquele que o Filho o quiser revelar. E à medida que Jesus entende isso, e ele fala isso, ele dá graças a Deus por isso, ele vai fazer um convite. Ele olha e fala assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ver um pouquinho o que é ir até Jesus. Que ir até Jesus é esse que ele está falando. Que as cidades não entenderam, mesmo tendo visto todos os milagres que eles estavam vendo. O que é ir até Jesus? Eu vou ler rapidamente daqui mesmo, não precisa abrir se não quiser. Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16 diz assim. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, ir até Jesus exige confiança de que você vai receber misericórdia e graça. O escritor aos Hebreus vai continuar nos chamando a se aproximar de Jesus. Ele vai falar assim no capítulo 7. Uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus, visto que vive para sempre.
Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Se você se aproximar de Deus, indo até Jesus, Ele vai te salvar definitivamente. É isso que o escritor está dizendo. Se você vai até Jesus, então ir até Jesus é você acreditar nele e acreditar no que ele fala. Quando ele fala assim, olha, se aproximem com confiança. Ele está dizendo, você deve se achegar a Jesus e crer no que ele fala. Quem vai até Jesus precisa crer no que ele diz. Isso é ir até Jesus. Ir até Jesus é se aproximar dele sabendo que você pode ir até ele e que ele faz tudo o que ele fala. Que ele é o Jesus que falou para João lá no começo, olha João, fala para ele o que é que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Eu faço tudo que eu falei que faria. Isso é se aproximar de Jesus. Isso é ir até Jesus. Quando ele chama, vinde a mim, ele sabe por que ele está chamando, e ele sabe da nossa necessidade, e ele sabe aquilo que a gente precisa. E ele por várias vezes vai repetir, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou o pão da vida. Aquele que vinha a mim, nunca mais terá fome. Esse é o Jesus que está mandando a gente se aproximar dele. Vinde até mim. E o que é ir até Jesus? Eu estava pensando, se você foi passeando naquilo que Jesus falou. Teve uma mulher, uma pecadora, e ela vai dizer, e Jesus vai contar e dizendo assim, essa pecadora vai entrar de penetra num jantar que ela não foi convidada. Ela não tinha sido chamada para a festa, um fariseu está dando um jantar para Jesus. Esse fariseu convida Jesus, dá uma festa para Jesus. De repente chega uma mulher pecadora, que não tinha sido convidada. Ela sabe, diz assim, ela ouviu que Jesus estava lá. E ela se achega com um vaso de alabastro. Essa mulher entra na casa, se abaixa perto de Jesus, vai até os pés dele, e começa a chorar. E diz que enquanto ela chorava e lavava os pés de Jesus e enxugava com as suas lágrimas, imediatamente todo mundo, imagina todo mundo olhando, essa mulher não foi convidada. E quando tentam indagar isso, Jesus fala assim, olha, Simão, tu me convidou, eu cheguei aqui, tu não me ofereceu água para lavar os meus pés. Você não lavou os meus pés com as lágrimas, nem enxugou com o cabelo, você não passou um óleo. Você não fez nada disso. Mas essa mulher fez. Percebe que o fariseu estava com Jesus, mas não tinha ido a Jesus. Era isso que Jesus está falando, eu vim até você, você está comigo, mas você não veio a mim. Essa mulher foi até Jesus. Isso era ir até Jesus. Ele fala assim, olha, quem muito é perdoado, muito ama. Isso é ir até Jesus. Uma certa vez Marta e Maria diz que foi Marta que recebeu Jesus.
Mas quem sentou nos pés de Jesus para ouvir foi Maria. E Jesus falou assim: olha, Maria escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado dela. Agora tu, Marta, estás muito ansiosa e te preocupa com muitas coisas. Percebe que há um perigo real de estar perto de Jesus e não ir até Ele? Marta, tu está tão ansiosa, tu está tão preocupada, tu está tão coisa que tu não veio até mim. Maria veio. Isso era ir até Jesus. É esse vim que Jesus está falando. Quando ele fala assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Ele está falando dessas pessoas que realmente vão ir até Ele. Tem uma cena muito bonita quando Jesus morre. Os discípulos ainda estão esperando, Ele ressuscitou, os discípulos estão meio perdidos, ainda não sabem o que vão fazer, e de repente eles pensam: e agora o que a gente faz na nossa vida? Vamos voltar a ser pescadores, vamos voltar a pescar. E aí um chama o outro e eles foram pescar. Enquanto eles estavam ali, pescaram e nada apanharam. De repente, lá da praia, Jesus chegou. E diz que Jesus olha para eles e fala assim: filhos, vocês têm o que comer? A voz deles foi: não. Quando eles falaram isso, Jesus fala assim: joga a rede para o lado direito. Quando eles jogaram, veio cheio de peixe. Imagina um milagre. E eles estão atônitos vendo aquilo. De repente, um discípulo amado de Jesus vira para Pedro e fala assim: é o Senhor. Naquele momento, Pedro visualiza essa cena. Diz que Pedro está despido, ele amarra uma túnica e pula na água. Pedro fica tão desesperado de ir até Jesus que ele não está nem aí para o milagre. Ele não está nem aí para os peixes. Ele deixa isso de lado e não aguenta nem esperar, ele vai a nado. Isso é ir até Jesus. Quando Jesus está falando, vinde a mim, Ele está falando de pessoas assim. E aí, dentro dessa ordem, Jesus vai nos deixar uma promessa. Eu vos aliviarei. Todo aquele que vai até Jesus, recebe alívio. Pessoas que vão até Jesus, assim como ele está descrevendo, estão tão cansados, tão sobrecarregados, que eles vão desesperadamente. Isso é ir até Jesus.
mundo, ele é cansativo. E óbvio, quando Jesus está falando aqui de alívio, ele não está só falando de cansaço físico. Ele está falando de todo o cansaço que nós carregamos do pecado, da vida, do que o pecado trouxe para a gente. Outro dia eu estava conversando com meu irmão sobre a maldição do pecado, quando ele entrou no mundo. E aí quando Deus amaldiçoa o homem e a mulher, quando ele amaldiçoa o homem, ele fala que, olha, agora do suor do teu rosto, tu vai comer. Eu acho engraçado, porque muitas das vezes, quando a gente está falando disso aqui, e é um consenso meio que natural na nossa mente, é assim que a gente aceita isso. Quando a gente pensa sobre essa maldição, talvez também seja por fruto e consequência do nosso pecado, por causa do pecado, a gente sempre associa que o ruim é trabalhar. E que é isso que Jesus está falando, que Deus está falando. A nossa preguiça faz isso. Como se Deus pensa, a maldição é que agora você vai ter que suar trabalhando, e trabalhar é ruim. Deus vai fazer você trabalhar agora para ter sustento. Como se isso fosse uma coisa, a maldição fosse essa. O homem agora tem que trabalhar para comer. É com o suor do teu trabalho. Só que, gente, Adão não ficava numa rede, se balançando, de um lado para o outro, sem fazer nada, só esperando Deus falar com ele no final da tarde. Adão fazia as coisas. Já era ele que Deus encarregou de um serviço. Ei, você vai dominar aqui, você vai botar nome, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Adão tinha o que fazer, gente. O problema não era esse. Agora vocês têm que trabalhar para poder comer. O negócio estava mais embaixo quando Deus fala assim: vocês vão trabalhar com suor, só que a terra vai ser contra vocês. Ela não vai trabalhar a favor de vocês, mas não. Vocês vão trabalhar, você vai plantar, e agora vai dar ervas daninhas. Agora, quando você estiver lá trabalhando, Adão, a terra não é mais a seu favor. Ou seja, você não vai mais receber o que você espera. Ela não trabalha mais junto com você. E sabe o que isso faz da gente? Pessoas frustradas. É isso que o pecado faz. A gente simplesmente agora, quando faz as coisas ou vai produzir as coisas, nem sempre dá o que a gente espera. Vira pessoas cansadas andando no mundo de um lado para o outro, porque as coisas não estão mais a favor deles. Então agora, você vai trabalhar e talvez você não receba o que você quer ganhar. Agora, vocês podem viver frustrados porque talvez o trabalho de vocês não dê muito certo. Esse era o suor que Deus estava falando. Vai ser suado agora, Adão. Seu trabalho vai lutar contra você. E por que você
ver tantas pessoas cansadas e frustradas andando de um lado para o outro? Por que tantas pessoas acham difícil acordar na segunda-feira e ir trabalhar? Porque quando chega lá, parece que não está tudo a seu favor, não. Porque agora, quando você vai tentar fazer alguma coisa, e isso, gente, não é só para quem dá tudo certo não, tá? Porque tem gente aí que fala assim, então é só porque a gente não recebe aquilo que a gente quer ganhar. Tem gente aí ganhando muito. Mas já viu quando você vai trabalhar? E você precisa achar alguma solução, você tem que fazer alguma coisa no trabalho. E você não consegue achar a solução. Não é frustrante? Você fica batendo cabeça de um lado para o outro, tentando suar, penando, para realizar o teu trabalho. Às vezes você precisa solucionar alguma coisa. Aí do nada, semanas depois brigando com aquele trabalho, vem um estalo na cabeça, vem uma ideia, vem uma coisa e a solução aparece. Jesus agora está chamando a gente para receber alívio. Vinde a mim. Há uma promessa de alívio para vocês que já estão frustrados de bater cabeça nesse mundo. De tão cansados de correr de um lado para o outro, de não ver as coisas dando certo. Vinde a mim. Aí no segundo, Jesus vai falar assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. Agora Jesus está, para melhorar a nossa vida, Ele está chamando a gente para aprender dEle. Vem. Vem até mim, aprender de mim. E por que Ele manda a gente aprender dEle? O que a gente vai achar com isso? Ele fala assim: porque vocês vão achar descanso para a vossa alma. E o que Ele está mandando? Por que a gente pode aprender dEle? O que é que Ele está falando que a gente deve aprender dEle? Por que a gente aprende com Ele? Ele fala assim: porque eu sou manso e humilde de coração. Por que Jesus está falando isso? Indiretamente Ele está dizendo assim: eu sei a causa da inquietação de vocês. Eu sei porque a alma de vocês não tem descanso. Sabe por que vocês não têm descanso na alma? Porque vocês não são manso nem humilde. Vem aprender de mim a ser manso e humilde de coração. Para que vocês achem descanso para a alma de vocês. Porque inevitavelmente esse mal que nos assola faz com que a gente viva uma vida sem descanso. Vocês vivem uma vida inquieta porque vocês não conseguem ser manso nem humilde. Sabe por quê? O que isso faz? Para entender sobre mansidão, Jesus vai falar um pouquinho mais na frente, no 12. Só para você entender quem é Ele, que mansidão é essa que Ele está falando. No capítulo 12, Ele vai dizer assim, versículo 15.
Percebendo isso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram e ele curou a todos. E advertiu-lhes que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Agora presta atenção no que Isaías fala sobre ele. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. E os gentios terão esperança em seu nome. Preste atenção no que ele está dizendo aqui. Jesus acabou de dizer que era manso e agora ele está explicando a mansidão dele. Ele curou a todos e falou assim, não conta ninguém. Ele não queria que ninguém soubesse. Que era para que se cumprisse o que diz respeito dele em Isaías. E sabe o que Isaías está falando? Sabe o que estão falando a respeito dele? Ele está dizendo assim, sabe como é que Jesus vai fazer justiça? Sabe como é que Jesus vai fazer com que a justiça ganhe a vitória no final? Ele não vai gritar. Ele não vai discutir. Ele não vai fazer alarde nas ruas. Esse não é o estilo dele. Então, qual é o estilo dele? Agora preste atenção se isso já não é muito diferente da gente. Você não conheceu nenhum homem como esse. Isso aqui é a maneira como ele está dizendo que vai fazer justiça. Não vou falar, não vou gritar, não vou fazer alarde, não vai ter discussão, não vai ter gritaria, não vai ter nenhuma confusão. Sim, vai ser da forma mais quieta que vocês imaginam. Jesus era um homem quieto. Agora, pensa como é a maneira que nós fazemos justiça. Pensa como é a maneira que nós, quando sofremos alguma coisa, não aguentamos ficar por baixo. Quando acontece alguma coisa com a gente injustamente, há se falar em alguma coisa que você não fez. Ninguém sabe não falar, não gritar, não discutir. Não ir lá e querer mostrar que tem razão. Irmãos, aqui é o homem que tinha toda a razão do mundo. Ninguém tinha mais razão que Jesus. E qual é a maneira que ele escolhe de fazer justiça? Sem nenhum alvoroço, sem nenhum desespero. Não vai ser da forma mais fácil, não vai ser da forma mais rápida. Não, vai ser lento, vai ser demorado, vai ser com paciência, mas é a forma como Deus se agrada. Porque Jesus sabia que a justiça não ia falhar nunca. O que Jesus sabia é que ele não precisava ficar desesperado por causa da justiça. Ele sabe
que tem o dia da vitória da justiça. E por saber disso, ele espera mansamente. Agora, vê se isso não é o oposto de nós. E é por isso que ele está falando assim, vem. Aprendam de mim. Sabe por que vocês carregam tanta inquietação? Porque vocês não conseguem ser manso, vocês não conseguem esperar pela justiça. Porque se alguém falar alguma coisa de vocês, vocês vão ficar desesperados e com o coração desesperado para mostrar que não é isso. Vocês não vão suportar ouvir nada. Vocês não vão suportar ser visto por baixo. Agora, quem está falando aqui é um homem que estava dizendo assim: eu curei a todos, mas eu não preciso que ninguém saiba disso. Eu não estou esperando glória dos homens. Era por isso que Jesus estava falando assim: eu tenho o coração descansado. Eu sou o homem que sei o que é descansar na justiça de Deus. Aprendam de mim. Vocês ficam desesperados se o homem falar qualquer coisa de vocês. Vocês se inquietam por qualquer coisa. Aprendam de mim. Eu não quero glória de homens. Eu vou aguardar a vitória da justiça. E como que eu faço isso? Ele fala assim, olha, eu não pego a cana que já está e quebro ela, mas não. Eu não pego o pavio que já está só fumegando, já está... e apago ele, não. Eu espero. Agora, outra coisa que vai acontecer é que ele está falando, vocês não conseguem ser humildes de coração. Nós vamos querer o mundo. Vocês querem tudo. E é por isso que vocês não encontram descanso. Certa vez, Jesus fala para os discípulos com qual morte que ele haveria de morrer. E aí, enquanto ele fala que ia sofrer e ia padecer na mão dos homens, vira Pedro e fala assim, e olha para ele e fala assim, Jesus, faz isso não. Se protege, cuida da tua vida. Jesus dá uma resposta a ele. Mas mais adiante, Jesus, quando continua a lição dele, ele fala assim para eles: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Porque agora quem quiser ganhar a sua vida, vai ter que perder. Sabe qual é o maior desejo que nós temos no coração e que faz com que a gente não tenha descanso? Todos nós amamos muito a nossa vida. E todo mundo aqui quer ganhar o mundo. Esse é o mal do nosso coração. Se tem uma coisa que você vai fazer, é querer cuidar de você.
E se tem uma coisa que todo mundo quer, é estar bem lá fora. Nós nascemos com o desejo de ganhar o mundo. Ninguém quer o último lugar. Ninguém. Nós queremos os melhores lugares, as melhores posições, as melhores casas, os melhores carros, as melhores viagens. O melhor tudo, tudo que tiver lá fora. Nós queremos ganhar. O nosso coração quer ganhar. E é isso que Jesus está falando assim, vem para perto de mim e aprender, porque é isso que deixa vocês sem descanso. E o mundo, irmão, ele vai vir com toda a força para te mostrar ele. Esses dias meu irmão estava falando assim, só para você perceber como é que é, quando você está usando a internet. Ele botou no Google para saber o endereço de uma loja. Porque ele pensou, eu quero um tênis dessa loja, eu não sei onde está, eu queria procurar onde tem essa loja. Ok, era um desejo dele. Aí, depois dessa pesquisa, tudo que ele abre na rede é foto do tal tênis. Se ele abrir qualquer... Ele não perguntou para o Facebook, para o Instagram, por coisas que ele... Não. Tudo que você olhar agora vai fazer você lembrar o que você deseja. E isso vai fazer com que você fique inquieto cada vez mais. Eu quero. E o mundo vai te mostrando, e te mostrando, e te mostrando, e te mostrando. É isso que Jesus está falando, aprendam de mim. Se vocês aprenderem de mim a ser manso e humilde, vocês vão encontrar descanso. Aí ele fala isso agora, tomai o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não está dizendo que não existe um fardo. E nem está dizendo que não tem um jugo. Vir até Jesus envolve autorrenúncia. É isso que ele está falando e acabou de falar para Pedro, olha, quem quiser vir após mim, né, que se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A diferença é que agora, ele anda com você. Agora, ele carrega com você. Lembre-se de quem está fazendo o convite. De quem está mandando vocês vir até Ele. Esse Jesus que está mandando vocês vir e oferecendo alívio, e oferecendo descanso, e oferecendo descanso de tudo que esse mundo causa no nosso coração, é o que está falando lá no comecinho. Os cegos agora veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam.
E quando Jesus veio até aqui, quando Ele está mandando vocês irem até Ele, quando Jesus veio até esse mundo, Ele não veio implantar uma nova religião. Ele não veio colocar outro sistema, Ele não veio... Não. Isso não era a função principal de Jesus. Jesus veio para fazer tudo, absolutamente tudo que Ele tivesse que fazer, até mesmo a morte, para que você tivesse acesso à alegria eterna. Essa foi a única finalidade com que Jesus veio. Eu vim e vim até a morte, para que vocês experimentassem o que é vir a mim e ter alegria para sempre. Eu vim para que vocês viessem até a mim e soubessem o que é ter alegria eterna. O que é não ter mais nenhuma separação com o Pai. E eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para que não importasse quais as circunstâncias vocês passassem aqui. Quando Ele fala assim, olha, mesmo que vocês passem por angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, frio, nada, absolutamente nada disso pode separar vocês do amor de Deus. E foi para isso que eu vim. Para que vocês vivessem aqui a vida mais plena possível, que engrandecesse o nome de Deus. Agradeça a Jesus, porque Ele te chamou. Agradeça porque Ele fez você vir até Ele. Foi isso que Ele falou. Graças eu dou pelos que vieram. Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nenhum, absolutamente nenhum que vem a Jesus, Ele recusa. Até mesmo a mulher cananeia, que chega até Jesus, e quando ela faz o pedido, Jesus parece que dá uma resposta atravessada a ela. Fala assim, não é lícito tirar dos filhos agora para dar para os cachorrinhos. Mas por algum motivo inexplicável, milagrosamente, aquela mulher tinha uma fé que ninguém possuía. E estranhamente, ela já sabia, esse homem não lança ninguém fora. Ela sabia quem ela estava indo. Ela fala, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa. E Jesus vai falar assim, ninguém tem fé como a dessa mulher. Ela sabia que Jesus não ia recusar ir a ela. Venha, Jesus. Vinde a mim. Aprendei de mim e tomai o meu jugo. Eu sou manso e humilde de coração. E tudo que Ele fala, se aproxime com confiança. Venha até mim com confiança. Tudo que eu falo, eu faço. E se eu faço, vocês vão receber alívio. E vocês vão descobrir o que é descanso para a alma de vocês. Amém.